Pessoal, tudo bem? Hoje faremos uma breve abordagem sobre as funções dos três poderes da República. Pois bem, senhores, a Constituição Federal reconhece três poderes: executivo, legislativo e judiciário. A existência de equilíbrio entre esses três poderes, de modo que cada um exerça uma certa fiscalização sobre os demais. A noção de separação dos poderes foi intuída ainda na antiguidade pelo filósofo Aristóteles. Entretanto, ela foi aplicada somente no século XVIII pelo filósofo Montesquieu na célebre obra O Espírito das Leis, visando assim assegurar a liberdade dos homens e conter o poder absoluto de alguns monarcas. A divisão dos poderes é considerada um dos pilares da democracia, e ela impede que o poder se concentre nas mãos de um único mandante e este se torne um ditador. Os três poderes devem ser independentes. Um não pode interferir no funcionamento do outro, mas devem também funcionar de maneira harmônica. Vamos então entender como funcionam os três poderes. O poder executivo tem a função de governar, administrar os recursos públicos conforme a lei, e é exercido pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. O poder executivo tem como uma de suas incumbências a nomeação de ministros ou secretários responsáveis pela execução das políticas públicas em sua área, e são responsáveis também pela atividade dos organismos e servidores públicos. Nos países presidencialistas, o presidente da República é o principal representante do executivo e desempenha a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Já nos países parlamentaristas, os cargos pertencem a duas pessoas distintas: o monarca ou presidente, que exerce a função de chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que executa a função de chefe de governo. O rei ou rainha ou presidente representa a nação tanto para seus habitantes quanto para outros países do mundo, ao passo que o primeiro-ministro é o responsável pela administração do país. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pelos deputados federais e senadores no âmbito federal. E o Congresso Nacional é assessorado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que presta uma assessoria à Câmara dos Deputados e ao Senado quanto à utilização do dinheiro público. No Brasil, o Legislativo é bicameral, ou seja, existe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso faz com que os projetos de lei sejam discutidos e votados duas vezes. No âmbito estadual, o poder legislativo é exercido pelos deputados estaduais reunidos na Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, quem exerce essa função são os vereadores reunidos na Câmara Municipal. As principais atribuições constitucionais do poder legislativo são legislar e fiscalizar, propor e votar leis, apreciar matérias apresentadas pelos outros poderes ou pela população, fiscalizar as ações do executivo, votar orçamentos e examinar suas contas. O poder legislativo pode ainda, em situações específicas, julgar membros do próprio poder legislativo ou do executivo nas chamadas comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. O poder judiciário, por sua vez, o terceiro poder, só existe no âmbito federal e estadual, e suas funções principais são interpretar as leis elaboradas pelo legislativo e aprovadas, promulgadas pelo executivo. Além disso, zelar pela aplicação das leis e julgamentos daqueles que não as cumprem, e ainda defender os direitos individuais e promover a justiça. Suas responsabilidades e sua estrutura são determinadas pela Constituição Federal de 1988.
e todo cidadão tem direito de solicitar que o judiciário se manifeste de modo a resolver disputas ou punir aqueles que porventura não cumprem as leis. As estruturas paralelas do Poder Judiciário são o Ministério Público ou a Defensoria Pública para aqueles que não podem pagar um advogado e os advogados particulares inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Os membros do Poder Judiciário são juízes e promotores, que são escolhidos através de concurso público, desembargadores no âmbito estadual, nomeados pelos governadores, e ministros do STF no âmbito federal, nomeados pelo presidente da República. Pois bem, senhores, essas são as características básicas dos três poderes do Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Obrigado pela companhia e um grande abraço a todos.